Apresentamos o estudo de domingo, Lições Espíritas, com Guaraci Silveira. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Estamos iniciando o Lições Espíritas. Estamos naquela série pequena dentro do Lições Espíritas sobre família. Hoje vamos falar sobre Família 2, que é a continuidade do nosso primeiro estudo sobre família. Não sei se você gostou do nosso primeiro estudo, onde nós colocamos aí alguns dados importantes, né, sobre a posição dos membros de uma família, pai, mãe, filhos, representantes familiares, né? Aquelas funções, disfunções, a parte orientativa, sugestiva, com muita coisa que a gente pode pegar para estudar. É claro, meu irmão, minha irmã, que você tem a sua forma de trabalhar a sua família. Claro, você tem o seu jeito de trabalhar a sua família. O que nós estamos aqui colocando são estudos relacionados a que esses filhos, essas filhas, na verdade, são espíritos reencarnados, que temporariamente vieram sob a nossa responsabilidade, e que compete a cada um dos pais, né, um cuidado maior, e a cada filho também uma proposta melhor nessa relação pais-filhos. É isso que nós estamos tentando falar aqui nessa série, né, Família, dentro do Lições Espíritas. Eu espero que você busque isso de uma maneira bastante prazerosa. O ato de viver tem que ser um ato de felicidade, porque, afinal de contas, está sendo dado a todos nós uma nova oportunidade, né? Essa nova oportunidade, ela precisa ser bem conduzida pelas pessoas, porque vai ver quando que nós vamos ter uma outra oportunidade de reencarnar. E observa-se que cada vez que a gente volta aqui, o mundo está melhor, está mais confortável, né? Muito embora ainda muitos lances, né, estranhos aí de violência, de crime organizado, de desmandos, mas o mundo está melhorando. E a gente tem que entender isso, essa melhoria que o mundo está tendo, porque isso é obra dos seus habitantes. Todas as vezes que alguém faz uma lei, que essa lei beneficia a todos, é um avanço da sociedade. E todas as vezes que uma lei é mal feita e as pessoas se rebelam contra a lei, é também um avanço da sociedade, porque os indivíduos estão se tornando senhores dos seus patrimônios culturais, seus patrimônios de crenças, né, de valores. Então, é isso que faz com que uma nação engrandeça, com que os seus membros se tornem representativos dentro do contexto de mundo, do conjunto de mundo. Quando todas as nações, né, estiverem organizadas hierarquicamente e disciplinadas dentro de conteúdos e conceitos superiores de vida, certamente esse mundo vai modificar muito, muito mesmo. Ainda tem aquelas pessoas que gostam de levar vantagens, né, de querer só para si, só para o seu grupo. Ainda tem isso, né? Mas isso está se recrudescendo também. A gente já vê, né, pessoas se organizando, pessoas se buscando para coisas boas, né, momentos saudáveis, momentos de respeito. Então, quando o sexo for moralizado, quando os espíritos estiverem acalmados, né, buscando a paz, buscando orientação e, acima de tudo, buscando conceitos superiores de vida que vêm da espiritualidade para nós a todo tempo, certamente esse mundo estará numa outra dinâmica, né, num outro caminho. Agora, compete a cada um, né? Compete às estruturas familiares e os indivíduos a criarem essa nova situação, essa nova posição. É tão bonito, né? Quando você ouve dizer que numa casa, numa família, um filho ou uma filha foi beneficiado pelo entendimento dos pais,
aos seus valores, às suas necessidades próprias. É tão lindo isso. Emociona tanto, né? É tão bom também saber quando os pais conversam com os filhos e os filhos entendem os pais, porque naquele momento está havendo uma relação funcional positiva. Quanta coisa boa se pode viver dentro de casa, dentro da família. É isso que a espiritualidade está nos orientando. Porque lá nos planos superiores da espiritualidade, tudo é organizado em torno do Mestre Jesus. Entendam isso, você quando lê um livro desses aí da espiritualidade, nosso lá, a série André Luiz, ou outros livros que falam da espiritualidade, você observa que já aqui bem próximo da crosta, todos já obedecem ao Senhor Jesus. Já tem Jesus hierarquicamente como diretor do planeta. Só que no plano físico que ainda não chegamos a esse momento supremo, esse momento divino. Mas vai chegar. Então Jesus é o diretor do planeta, é o diretor dessa escola que nós moramos nela, nós temos que respeitá-lo, nós temos que estudar as suas lições e respeitá-lo. Ainda não está assim no conjunto, né? Mas a dor, a enfermidade e o desencarne vai ensinando. Emmanuel fala isso, né? Ainda bem que existe a dor, a enfermidade e a morte física, para que esses espíritos acordem, despertem. Então façamos valer aquela coisa linda que é uma família organizada nos moldes cristãos. Por que cristão? Porque vem de Jesus, o diretor do planeta. Nós não estamos aqui colocando uma posição, digamos, política ou administrativa do mundo. Nós estamos colocando de onde vem a origem do cristão, vem de Jesus. Qual é o espírito neste planeta, em todas as épocas, que falou o que Jesus falou, que fez o que ele fez, que implantou o que ele implantou? Então, se eu não quero entender isso, paciência, né? Paciência. Mas, no fundo, todos um dia buscarão essas informações cristãs. Não tenham dúvida disso. Eu digo mesmo, coitado daquele que queira impedir isso. Sofrerá muito. Vai tomar um choque de realidade terrível no plano espiritual. Nós que lemos e estudamos doutrina espírita há muitas décadas, né? E a gente sabe de relatos de espíritos que quiseram impor seus pontos de vista aqui e chegaram no mundo espiritual, levaram um choque muito grande. O choque do entendimento da sua pequenez perante a vida, perante um momento que vai acontecer no mundo, que é o momento da espiritualização dos seres. Eles terão que se ajustar, né? E isso custa muita lágrima, muita dor, muito arrependimento. Então, façamos valer a vontade do Cristo nas nossas casas, nas nossas famílias, né? Então, vamos para o nosso segundo estudo sobre família, né? A gente começa ainda com aquele texto do primeiro, né? Estudo. Há um quesito nas leis de Deus que diz respeito a todos os seus filhos. Ordenem-se e cumpram fielmente os ritos da evolução. A família é o pilar, a devoção, a força e o trabalho no bem consciente. E aí a união. Família 2, segundo estudo sobre família. Então, vamos começar aqui no nosso estudo de hoje, colocando o seguinte. A crise dos 8 anos. O que significa isso? Poucas pessoas sabem disso, poucas pessoas têm informação sobre isso. Então, vamos colocar aqui. Olha, há um enigma psicológico em torno dos 8 anos de vida de uma criança. A criança vai muito bem. Aí, quando ela chega aos 8 anos, costuma ter uns momentos estranhos. Começa a rebelar na escola, com os pais, né? E os educadores não entendem isso. Então, chamam isso de um enigma psicológico em torno dos 8 anos. Se você tem uma criança em casa, observa isso. Se ele já chegou aos 8 anos, ou se ele está chegando, ou se ele já passou. O que aconteceu nesse período? Teve alguma alteração? Então, vamos lá. A diversidade de reações cognitivas, afetivas e atitudinais é tão grande que não se pode estabelecer uma regularidade. Claro, a gente falou sobre isso.
né, esses padrões familiares, eles têm que ser muito bem, assim, muito bem buscados, porque gera uma síntese. E essa síntese, ela nem sempre é entendida pelas pessoas. Por quê? Por causa da diversidade de reações cognitivas dos seus membros. Também as reações afetivas e de atitudes. Então, à medida que a criança vai crescendo, né, ela vai mostrando quem ela é. Então, ela pode mostrar as suas diversidades, que às vezes são diferentes das dos pais, dos outros irmãos. E aí você tem que estudar cada criança com cada reação dessa. Às vezes, quando ela chega aos 8 anos, ela que era muito ligada a um dos pais, passa a se ligar mais ao outro. Às vezes ela não gostava de um irmão, passa a gostar, ou não gostava, passa a não gostar. Na escola, ela passa a ser mais exigente. Por quê? Porque a criança, o espírito está tomando conta da sua encarnação. Só isso. É um espírito antigo que voltou. E ele está tomando conta da sua encarnação. Nada demais, né? Então, a criança pode oscilar o seu humor, apresentar súbitos problemas de aprendizagem. Isso é um estudo, gente. Isso aí vem lá da PUC de São Paulo, nós vamos ver aqui na frente. Isso é um estudo feito entre educadores, né? Pode, inclusive, sofrer quedas e pequenos acidentes antes não tão frequentes. Então, observa a tua criança aí, se ela está nessa fase de 8 anos. Pode acontecer isso tudo. Diversidade cognitiva, afetiva, atitudinal. Ela pode oscilar no humor, né? Apresenta problemas de aprendizagem e também pode começar a cair facilmente. O que está acontecendo, né? Por isso que eles chamam de um enigma psicológico em torno dos 8 anos. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos em frente, né? Ficar introspectivo ou abandonar subitamente antigas práticas lúdicas. Gostava muito da boneca, gostava muito do carrinho, do ursinho de pelúcia, enfim. E agora já não gosto mais nada disso. Começa a jogar isso fora, sabe? Começa a mudar o gosto, o paladar também, né? Gostava de uma coisa, eu não gosto mais. E fica um pouco diferente aí na casa das pessoas. Bons alunos podem tornar-se estudantes sofríveis e, em geral, pouco dispostos a comentarem sobre o que está acontecendo. Há uma modificação, como diz aí na outra tela, né, no humor dessa criança. O que pode estar acontecendo com essa criança? Por que isso pode estar acontecendo? É evidente que existem casos que isso não vão ocorrer essas mudanças, mas a grande maioria ocorre, tanto assim que foi levado a estudo para os doutores de educação. O que está acontecendo com essa criança, né? A atenção se dispersa e são comuns episódios de insurreições contra os professores. Aí o pai ou a mãe é chamado na escola, ó, teu filho, tua filha está fazendo umas coisas aqui estranhas. E aí é que o espiritismo vai contribuir muito. Nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Vamos ver mais uma questão aqui. Como nos informa a espiritualidade, é nesse período que a nova encarnação se completa e o espírito começa a perceber sua atual situação de estar encarnado. Ou seja, agora, vejam vocês, então, era criança, né? Ele não tinha muita noção ainda da encarnação dele. Tanto é que tem muitos casos, né, que crianças nessa faixa de até 7 anos fala que tem um amigo invisível, né, que tem, sei, um anjo que conversa com ele, porque ainda está muito ligado ao plano espiritual, de onde ele veio. Ele saiu há pouco do plano espiritual, então o psicológico dele está muito ligado àquilo que ele deixou lá. E agora ele está começando a se envolver com uma nova realidade, que é a da encarnação dele, que é desse status atual do mundo físico, que é diferente do mundo espiritual, com certeza. Às vezes essa criança foi preparada para a encarnação, né? Frequentou escolas para reencarnar, e quando ele chega aqui, ele começa a ter o contato direto com aquilo para o qual ele preparou. Então ele sente esse choque de onde ele veio para onde ele está, que pode gerar essas crises aí. Porque, segundo a espiritualidade,
é aos 7 anos que se completa uma encarnação. Então, desde a concepção até os 7 anos, essa criança está sob o amparo, a proteção muito grande dos espíritos que, que são responsáveis por aquela encarnação. O André Luiz dá a esses espíritos o nome de construtores. Então, eles constroem uma encarnação. Então, eles vão ajudando a criança, né, até 7 anos. Quando chega a 7 anos, há um processo psicológico na criança que ela começa a adentrar a encarnação dela, que aí começa a acontecer a partir dos 8 anos. É quando ela começa a ter certa dificuldade de adaptação. Então, não tem problema. Se a criança chegou nesse período e ela mostra isso, ajude essa criança com culto no lar, com conversas amigas, com entendimento, não force a criança a falar nada. Ela só está se adaptando, mais nada. À nova cultura, né? Ao novo momento que ela vai viver. Já pensou um espírito que vem de uma esfera superior para viver aqui nesse mundo, para ajudar, né, a humanidade? O choque que ele leva? Porque é muito diferente. Nós ainda vivemos num mundo de muita guerra psicológica, muita guerra, até guerra mesmo, né? E muitas informações atravessadas que não se completam. Então, a criança começa a perceber isso, né? Ela começa a ver que os pais não são aqueles heróis maravilhosos, né, que ela imaginava ser até os 7 anos. Então, ela começa a ver as dificuldades dos pais, às vezes até as fragilidades dos pais. Veja como é que é importante quando você abriga na tua casa um filho, uma filha, quanta importância você tem que dar a isso. É muito, muito bonito. Agora, tem que saber, tem que estudar, tem que entender. O Espiritismo nos ajuda a entender tudo isso. Então, para aqueles que acham que o Espiritismo é só manifestação mediúnica, olha aí, começa a pensar mais seriamente sobre o Espiritismo, né? Então, vamos continuar aqui, tá? O fim da infância implica a descoberta de uma espécie de reservatório de pedidos sem destino, extraviados, nem deferidos, nem indeferidos. Um viver à procura de valor e satisfações. Nós temos um adolescente ou uma adolescente, né, subindo as escadas aí, simbolizando, né, a sua liberdade, a sua busca, a sua procura. Os pais já não estão mais próximos, né, não estão pegando na mãozinha dessa pessoa, porque acabou a infância dela. Acabou a infância. Acabou a mãozinha dada, né? Agora, esse espírito vai ter que assumir a sua vida nesse momento, nessa encarnação, e ele vai ter que se descobrir. Então, ele vai ter que ele começa a querer muita coisa, ele começa, sabe, a mente começa a abrir para ele coisas que ele já sabia lá do mundo espiritual, de outras encarnações, as memórias começam a ser ativadas, e ele está buscando. Buscando o quê? Uma compensação daquilo que ele traz. Ou então uma justaposição da nova realidade, com a nova realidade. Né? Então, é um momento muito interessante, sabe? Que, geralmente, esses espíritos, nessa fase, eles se buscam, né? Mais ou menos na mesma faixa, para tentarem juntos encontrar uma solução para aquilo que estão vivendo. Então, eles vão buscar o quê? Relacionamentos, eles vão buscar conhecimentos, eles vão buscar coisas erradas, porque eles estão nessa busca. Né? Então, eles sabem o que eles querem. Você vê que o adolescente ele chora e ri na mesma hora, né? Ele, na mesma hora que diz que gosta, não gosta mais. Na mesma hora que ele acha que ele diz que ama profundamente, já não ama mais. Porque ele está numa busca, ele está num contato direto com alguma coisa que ele quer, mas ainda não se consolida nele. Por isso que ele alterna. Trabalhar com adolescente é muito interessante. Por quê? Porque eles são muito seu parceiro, muito. E a base dessa parceria tem que ser na confiança e no respeito. Então, por exemplo, eu tenho um grupo de adolescentes na minha responsabilidade, eu sou educador, alguma coisa assim. Eu tenho que passar para eles muito respeito a eles. Eles adoram ser respeitados, né? Porque eles estão crescendo, gente.
Eles já não são mais aquela criancinha, então eles querem ser respeitados como gente grande. Então eles têm que ter esse respeito, né? E essa confiança. Você pode, você vai conseguir. Nós tivemos um trabalho com teatro, né, muitos anos, e com muitos adolescentes. Trabalhamos com muitos adolescentes. E a gente conversava com eles, sabe? Muito tempo. Às vezes eles contavam coisas para mim que eles não contavam para os pais, né? Porque eles tinham confiança de que a gente não ia colocá-los em situação difícil. Porque é muito comum o adolescente querer saber isso, aquilo, né? Como é que funciona essa coisa, né? Principalmente sexo. É uma coisa que mexe muito com a cabeça do adolescente, né? Porque ele está, a glândula pineal está liberando a sexualidade dele. E a sexualidade é comum de todo mundo, né? Então ele quer saber como é que funciona, o que que é isso, até que ponto eu posso ir. Então eles têm que ter gente de confiança para conversar, senão eles se enganam a si mesmos. Então eles estão procurando valores, né, e, claro, satisfações. Ah, então quer dizer que beijar na boca é bom? Deixa eu beijar para eu ver. E às vezes ele beija e não sente nada, não gosta, porque não é a pessoa que ele imaginava encontrar. Então, adolescente tem muito disso, muito essa busca que não define muito, né? Porque estão só na fase da busca, da descoberta, tá? Então, vamos ver aqui o adolescente ou a adolescência na visão acadêmica. Está vendo? Esse estudo aqui, ele busca a ciência para se referendar também. Então, olha eu aqui. Diz-nos o doutor Christian Dunker, da USP, que o adolescente tem à sua frente a difícil tarefa de amar um objeto indeterminado, escolher alguém ou algo assim como uma profissão, um contexto, um projeto. Agora ele terá que amar e ser amado, mas de nova maneira. Então, até a fase infantil, ele era amado pelos pais, pela família, enfim, por aquele entorno dele. Agora não, agora ele vai enfrentar esse mundo, que nem sempre esse amor é legítimo, que às vezes tem um interesse nessa fala de amor, né? Então ele tem que começar a pensar no que ele vai fazer, o que ele vai estudar, o que eu vou querer fazer na faculdade futura. Eu tenho que me preparar para essa faculdade, eu tenho que estudar, eu tenho que passar na prova de ingresso à faculdade. Veja quanta coisa muda na cabeça dessa criatura. O corpo muda, isso é muito importante também colocar, que a mudança do corpo na puberdade envolve psicologicamente esse espírito adolescente numa nova realidade, tanto a menina quanto o menino. E muitas vezes os pais não percebem isso, acham que é a eterna criança dele. Não é. Ele mudou, ele se olha no espelho e muda. Ele viu que tem coisas no corpo dele que não tinha até então, que é natural, né? É o crescimento natural do corpo. Aí ele tem que saber lidar com isso. E, geralmente, eles são mal orientados, né? Por filmes, por novelas, por livros que não buscam essa informação, não dão essa informação mais moralizada, né? E aí ele começa a querer disputar entre ele quem tem o melhor corpo, o corpo mais bonito. Então, isso tudo são buscas do adolescente. Não tem problema, ele está nessa busca. O que nós temos que observar, enquanto pais, é o que eles vão nos perguntar. Se eu dou confiança para ele, se eu dou amor, afeto, sempre dei isso na infância, claro que ele vai ter confiança e vai conversar comigo. Ele vai conversar comigo. Estou tendo umas reações assim, o que significa isso? Pode me explicar? Quando se chega nesse nível de relação entre pais e filhos, eu parabenizo esses pais que souberam conduzir os seus filhos quando crianças. E se você que é adolescente, não busque lá fora esses conhecimentos. Veja com seus pais. Não se envergonhe deles. Eles são os únicos que vão te ajudar a se entender dentro da sua condição, porque eles te conhecem, né? Então ele vai começar a querer achar um par, né? Ele vai ser aquele par, assim, temporário, muito difícil, esses amores adolescentes permanecerem, muito difícil.
Pode até acontecer isso, né? Mas a gente tem que entender que eles estão numa busca. As frequências deles, né, estão em busca de compensações. Você vê, era um corpo infantil, agora é um corpo adolescente. Mudou, tanto no menino quanto na menina. As frequências mudam. Então, ele não tem mais a frequência da criança, ele tem a frequência do adolescente. E nem a do adulto, ele tem a do adolescente. Então, eles se buscam numa compensação de frequência. E, às vezes, se enganam, achando que amam profundamente um ou outro. Mas, na verdade, é um momento. É um momento de apreciação, né, do outro e da outra, que até então ele não fazia. Né? Até então, ele não olhava o outro com um olhar de apreciação, assim. Ele olhava como amigos, né, como pessoas ali do contexto familiar ou social dele, né? Viverá a ruptura com os objetos transacionais. O destino daquele objeto será a sua indiferença. Torna-se supérfluo, pois a sua infância é finda. O que é um objeto transacional? São aquelas coisinhas de criança, boneca, ursinho de pelúcia, tem aqueles cobertores, né, que a criança fica agarrada com aquilo. Tem esses objetos que fizeram parte da infância da criança. Então, eles vão deixando isso para lá. Já não ligam mais, né, para aquelas coisas que eles davam tanta atenção. Porque acabou a fase infantil. Se eles ficarem presos àquilo ali, eles vão achar que são crianças ainda, e eles não gostam de ser chamados de crianças. Então, eles mesmos se buscam mostrar que eles não são mais crianças. Que isso, mãe? Quer saber mais de boneca? Não, que isso? Não quer saber mais de carrinho? Não, pai. Para com isso. Isso já passou. Porque eles querem ser vistos como outras pessoas, menos crianças. Tá? De certa forma, o adolescente tem essa mesma sensação de inutilidade, vacuidade, indiferença do mundo para si e de si para o mundo, porque estão na fase de adaptação à nova encarnação. Então, tem adolescentes que não, que já, desde essa fase, já se interagem com o real dele, né? Com o que ele quer. Tem criança aí, adolescente, que 14, 15 anos já fala, eu vou ser isso, eu quero estudar isso, e pronto. Tem aquela posição mais definida, né? Outros estão naquela procura, não sei ainda. Então, eles têm que ser muito respeitados. Por quê? Porque eles são muito delicados, eles são muito bonitos. Pele muito, muito fofa, né? Muito linda. Então, tem que ser muito respeitado isso. Quando não há o respeito aí, pode-se criar um trauma terrível, né? Na psique desse adolescente ou dessa adolescente. É preciso o adulto ter muito cuidado, né? Uma vez eu tinha um amigo, ele tinha uma banca de revistas, né? Eu sempre comprava dele essas revistas, revistas de educação, né? Que eu pegava lá. E um dia ele começou a botar lá fotos da Playboy, abertas, né? Eu falei com ele, mas você não acha que é perigoso você colocar essas fotos, estão expostas assim? Ele falou, não, mas é o que vende. Eu falei, não, coloca outras fotos que você vai vender até mais. Isso aí pode prejudicar um adolescente, uma criança que vê isso aí. Essa exposição tão grande do corpo. O corpo, para eles, não é sagrado. Né? Então, ele tirou e falou comigo que aumentou a venda. Então, minha gente, precisamos entender essas coisas. Sabe? Não há mais como viver sem entender. Né? É aqui que entra a filosofia dos pais amigos. Quase sempre nessa fase, os pais costumam abandonar psicologicamente os filhos, deixando-os por conta da sorte, dos amigos, da escola e do social. Isso pode causar transtornos, pois que os seus pares podem estar sentindo a mesma sensação de abandono por parte dos pais. Agora, aquela princesinha, né, que o pai tinha lá, como aquele bichinho de estimação, agora não, agora ele já está começando a ser olhado por outros meninos, né? Ou por outras meninas, né? O menino a menina começa a interagir entre eles. Aí os pais costumam dizer assim, agora eu não vou nem olhar para isso, porque daqui a pouquinho eu vou ter decepções. E começa a abandonar os filhos. A sua sorte, os filhos se sentem abandonados. Aí nessa hora que a gente tem que entender, olha, quando a menina ou o menino está andando na rua, está de mão dada com você, ele pede assim, solta a minha mão, significa que ela está te pedindo um outro tipo de ajuda agora. Não mais a proteção para
andar na rua e se perder na rua. Agora ela quer a tua ajuda de uma outra forma, de uma outra maneira. Eu quero você comigo, mas, por favor, solte minha mão. Porque ela está crescendo, só isso. E o pai ou a mãe tem que entender isso, sabe? Tem que tratar diferente, tem que combinar as coisas. Ah, vamos almoçar no restaurante? Chegando lá, pega o seu prato, serve do que você quer. Fica ali por perto, né? Tomando conta até ele aprender. Você pode pedir o que você quiser, porque agora eu estou respeitando a vontade do meu filho, não é mais a minha vontade, né? Ou a minha vontade para ele. Os filhos na adolescência trazem para os pais a sensação de não posse dos mesmos. Essa ruptura do tradicional necessita ser feita. Os filhos de agora são diferentes dos filhos do passado, que viviam sob absoluta tutela dos pais até se casarem. É preciso perceber as transformações que esta era está nos trazendo. Antigamente, né, os filhos ficavam com os pais, as filhas, elas saíam da tutela do pai para a tutela do marido. E o marido, o moço, né, ele, no princípio, ele dava para ela toda aquela proteção paternal também. E a menina dava para o moço a proteção maternal. E isso foi muito bonito, aconteceu, mas só que a sociedade hoje é diferente. Hoje esses filhos já querem mais liberdade. Então a gente tem que entender essa liberdade e ajudá-los nessa liberdade, não abandoná-los, né? Às vezes eles vivem experiências que vão orientá-los para a vida toda. Às vezes vivem experiências que vão desorientá-los. Então é preciso que os pais estejam presentes para ver o que esse filho realmente quer, o que essa filha quer, o que a gente pode ajudar. Agora, viver a vida deles nunca é deles. Importante, né? A irrupção da libido, em razão das provocações audiovisuais, das conversações insanas, que têm sempre por base o sexo em detrimento da sexualidade, leva os jovens a relacionamentos inoportunos, por curiosidade ou precipitação, impondo-lhes falsas necessidades que passam a atormentá-los, se viciando-os emocionalmente para os mecanismos exaustivos da autossatisfação com desajustes das funções sexuais em si mesmo. Isso é sério. Eles não sabem o que é sexo ainda. Então, eles confundem sensualidade com sexualidade. Sexualidade é divina, gente. Sensualidade é humana. Então, é preciso entender isso. Que os jovens não podem entrar nesse campo de cabeça, porque ele está mexendo com energias. Um encontro desses gera muita energia. E essas energias vão funcionar em mim e no outro, ou na outra. Como é que eu vou dar conta disso se eu ainda não sei nada disso? Então, essa orientação sexual nessa fase da irrupção da libido, desse pulsar, né, da sexualidade que a glândula pineal vai liberar, então é preciso que essas pessoas estejam muito bem orientadas. Esses audiovisuais, né, filmes, podcasts, por exemplo, imagens, fotografias. Tem que orientar esses meninos e meninas. Olha, isso aí acontece, tá aí, mas não é o seu caso. Você não é uma pessoa que vai se posar nua. Você não vai criar um podcast dessa natureza, sabe? Você, gente, você está se preparando para uma vida onde a honra e a dignidade formam um bom caráter e geram a nobreza. É isso que você quer? Agora, se você não quiser isso, você pode ter sérios problemas. Porque uma pessoa que não gera confiança no outro, ela nunca vai conseguir estabelecer-se como um ser social de evidência. Muitas vezes torna-se objetos. Então é preciso explicar isso para esses adolescentes, professores, professoras, né? Não querer colocar na cabeça desses meninos e meninas ideias que são deles. Se eu entro na sala de aula, eu sou professor de uma determinada matéria, eu vou falar aquela matéria, não querer aliciar ninguém para as minhas ideias. Isso é crime, crime psicológico.
Porque se não é punido, aqui é punido no mundo espiritual. Com cuidado com você que é educador e educadora. Não tente aliciar meninos e meninas para as coisas que você acha que são importantes. Dê a tua matéria, a sua matéria. E se você for procurado por eles para falar das suas ideias, explica isso. Olha, são minhas ideias, não as suas. Você que tem que saber o que você quer. Então, o professor ou a professora pode gostar muito de dormir com os porcos, mas ele não tem que colocar isso para a cabeça dos meninos e meninas. Isso é dele, ele ou ela que gosta. Assim como também ele gosta muito de dormir com os anjos, mas é ele ou ela que gosta, não tem que impor isso para ninguém. A liberdade, gente, foi dada por Deus. Eu não posso interferir nisso, sob pena de problemas sérios. Verificando, então, o amor na adolescência é um sentimento de posse, que se apresenta como necessidade de submeter o outro à sua vontade, que a gente estava falando, tá vendo? Para que sejam atendidos os caprichos da mais variada ordem. Então, o adolescente não sabe de nada, então se um professor ou uma professora o encanta, ele acha que esse professor e essa professora não erram, são perfeitos. Então, esse professor e essa professora tem que explicar, não, eu não sou perfeito, não sou perfeito. Nós estamos aqui estudando juntos. Que bom que eu passo essa imagem para vocês, mas vocês têm que criar a imagem de vocês. A não ser que esse adolescente ou essa adolescente esteja no caminho errado e procura uma ajuda. Aí é outro caso. Não há o respeito aos direitos do outro a quem se diz amar. Ele impõe a sua forma de ser por não ser capaz de renunciar em favor daquele a quem direciona o seu afeto. Então, ele deseja receber sempre, sem a preocupação da retribuição inevitável, o que é sustentáculo basilar do amor. Eles estão muito confusos. E tem muita gente maldosa que aproveita essa confusão deles, né, para impor situações, né, que não são interessantes. Né? Então, o adolescente é aquela pessoa que está assim, por favor, me dê um norte, me dê uma ajuda para eu conhecer minha vida. Aí ele encontra uma criatura que vai falar exatamente aquilo que não vai dar norte nenhum. Sabe, o adulto, ele tem a sua expressão plena de espiritual, né? Pelo menos dentro do possível. E ele tem que saber como ele conversa com o adolescente. Ele tem que ter muito essa sacada de ser um bom condutor para o adolescente. Assim, explodem muitas paixões na adolescência e poucas vezes nasce o amor, que irá definir o rumo dos jovens. Porque está muito na procura, a gente já falou isso. É, pois, indispensável que no período juvenil todos se permitam orientar pela experiência e maturidade dos pais e mestres, a fim de que os adolescentes transitem com segurança, não assumindo compromissos para os quais ainda não possuem resistência psicológica, moral e existencial. Isso é a ciência que está dizendo. Então, olha, você está lidando com adolescente, essa criatura não tem ainda uma resistência psicológica. Então, ele pode aceitar tudo. Ele não tem essa resistência psicológica. Por mais que ele ri, que ele brinque, que ele fala, que ele se mostre adulto, mas ele não é. Ele não é adulto ainda. Então, é preciso saber o que você coloca ali. Se você quer criar uma sociedade feliz, do bem, então faça o bem. Só o bem, o mal não. O mal não constrói nada. Ele cai no primeiro obstáculo. O mal é assim. O mal vai caminhando, cai. Levanta, caminha, cai. Levanta, caminha, cai. Assim é o mal. Pode observar. O bem não. O bem vai firme. Então, seja dessa pessoa que vai firme. Transmita isso para o teu adolescente, filho ou aluno, ou ser social. Né? E o narcisismo também. Né? Então, de acordo com a lei de Laplanche, que é essa criatura aqui, ó, e Pontalis, que é esse aqui, ambos psicanalistas franceses do século passado, o narcisismo primário designa um estado precoce em que a criança investe toda a sua libido em si mesma. Olha que interessante. Então, eu estou me achando, né? Estou me curtindo, né? Essa coisa toda. Já o narcisismo secundário se define como um investimento da imagem do eu, sendo essa imagem constituída pela identificação do eu com as imagens do objeto
Então, este é então, o conflito. Então, primeiro ele se acha lindo, maravilhoso, maravilhosa, linda. Depois, ele começa a fazer uma relação entre ele, lindo, e o outro, ou a outra. Aí ele começa a entrar em conflito. Quem é mais bonito? Não é o espelho, espelho meu? Quem é mais bonito, eu ou ela? Eu ou ele? Né? Então, isso aí entra o caso do narcisismo. O quê? Eu quero me apropriar da minha realidade. E quando a minha realidade é bem entendida, bem aceita, ótimo, e se ela não for? Posso criar problemas, porque cada espírito vai renascer com as suas necessidades. Tá? Esse é um processo complexo que os educadores têm que observar nos seus adolescentes. Os supervisores escolares, né? os psicólogos da psicopedagogia têm que entender muito isso. Que às vezes a criança está passando um processo do adolescente porque ele não se aceita como ele é. Vocês sabem disso, né? Então, aí que entra o entendimento da reencarnação. Reencarnou assim porque você precisa disso. Você pediu para ser assim. Então, isso é um avanço, será um avanço na pedagogia, no dia que os educadores puderem falar isso nas escolas. Né? Mas se os educadores não podem, os pais podem. Vai lá no centro espírita, conversa com alguém lá do centro espírita. Se seu adolescente não está se sentindo bem, converse com alguém do centro espírita que vai dizer isso para ele. Você pediu essa encarnação, mas você tem toda a sua vida para você se gostar, para você se amar, porque você traz coisas incríveis aí para serem feitas, sabe? Então, é uma pedagogia também, né? Segundo o pensamento de Elisa Uchoa, da PUC São Paulo, né, será preciso, então, olhar disfarçadamente para a vida, sonhá-la para poder vivê-la, restaurá-la em cada noite para torná-la possível. E depois de sonhá-la, será preciso construí-la, o que quer dizer entrar no pacto social, aceitar os limites da realidade, a impermanência de tudo. Então, quer dizer, ele vai buscar sempre, a cada dia, uma nova função, ou aquela que melhor se adapta a ele, ou aquela que consolida nele. Né? Porque tudo é impermanente. Tudo é impermanente para o adulto, imagina para o adolescente. A vida é impermanente. Né? Nós estamos em processo de visitar, né, possibilidades novas. Aquele que para, que detém, ele não vê o valor, né, da continuidade. O que dizem os especialistas sobre adolescentes? Olha que interessante. São especialistas que falaram sobre adolescentes. Olha, a adolescência gera mais sofrimento nos pais que nos jovens que passam por ela. Claro, estão vivendo o tempo deles, né? As buscas deles. Então, muitas vezes, eles querem uma coisa que os pais ficam apavorados. Nossa, meu filho está querendo isso, minha filha está querendo, meu pai, a minha filha quer ir para o shopping sozinha, com os amigos, o que ela vai fazer lá? Então, esses adolescentes vão curtir, vão brincar, vão se divertir, vão bater papo dentro das conversas deles atuais. Se eles falam em namorados ou namoradas, isso é comum também. Então, depois, quando chega em casa, conversa. E como é que foi o teu passeio no shopping? Foi bom? Você se divertiu? O que aconteceu de legal lá? Eu também quero saber, quero viver esse bem com você. Enfim, é uma didática, né? Para a maioria deles é um voo bastante prazeroso. Mas como é, né? Como eles adoram ir ao parque de diversões, andar naqueles brinquedos perigosos, né? E depois achar que foi um barato assim, que eles fazem, foi maravilhoso, foi surreal, né? Porque isso está no voo psicológico deles, de saída da infância para a adolescente. É um voo psicológico também. Então, isso retrata no externo deles. Eles estão ligados a descobertas e a novos desafios altamente estimulantes. O salto final é positivo, porque também estão aprendendo o que deve e o que não deve. Né? Quando eles passam uma situação muito difícil, muito estranha, eles também aprendem, eu não posso fazer isso. Essa busca, esse aprendizado é deles, não é dos pais. O pai e a mãe são só condutores do momento, mas o momento é deles. Por isso que a gente tem que ter esse respeito pelo adolescente. Né? Então, o adolescente necessita desgrudar-se da figura da autoridade dos pais para realizar-se. Senão, ele vai ser pai e mãe, não vai ser ele.
Agora, você tem uma formação na infância positiva, né? Trazida para os campos das leis de Deus, né? Do culto no lar que ele participou, da proposta de equilíbrio do lar, do pai e da mãe, dos outros componentes da família. Então, ele vai ter esse anteparo onde ele estiver. Agora, se não teve isso, pode ser complicado, né? Então, a Anna Bock, que é a psicoterapeuta social, ela diz o seguinte: biologicamente ele está pronto para se sustentar, socialmente ainda não está autorizado. Essa autorização vem com a maturidade, quando ele se torna adulto, ou pelo menos um jovem mais avançado. Então, eles estão prontos, biologicamente. O corpo está formado, aquela coisa toda, mas psicologicamente não. Ele ainda precisa de um tempo de aprendizagem, né? Não estão mais autorizados a serem crianças e ainda não possuem a possibilidade de serem adultos. É Julian Barnes, né, que é um inglês, um pedagogo. Então, veja vocês que interessante, né? Como é bom saber dessas coisas, né? Eles não são mais crianças, tem que entender isso, mas também são adultos. Não pode exigir deles coisas de adultos, né? O termo adolescente começou a popularizar-se na década de 40, diz o Eric Erickson, que é um psiquiatra alemão. Até então não tinha adolescência, não, gente. Menina de 10 anos já estava fazendo almoço para os irmãos, para os pais trabalharem. Não tinha esse negócio de adolescência. Você saía da infância e casava. Casava com 12 anos, 13, 14. Adolescência é muito novo. Isso é uma conquista da humanidade, esse período adolescente, né? De adaptação desse espírito à nova encarnação. Tá? Antigamente não tinha isso. A adolescência já era com o filho nos braços. Hoje também tem isso, né? Mas, às vezes, não tem um lar. Antigamente tinha. Então, se sustentavam no lar. Hoje não tem. Então, por isso que os filhos, né? Esses adolescentes precisam tomar cuidado. Eles não têm que tomar cuidado porque uma criança, uma vez gerada, tem que ser aceita. Senão é aborto delituoso. E aborto delituoso é crime. Em qualquer nomenclatura. É crime. Pode não ser para alguns países, né, que estabelecem essas leis malucas, infelizes. Mas para Deus é crime. Você está matando, isso é crime. Isso é homicídio. É o ambiente de passagem para a vida adulta. Miguel Perosa, psicoterapeuta da PUC de São Paulo. Está vendo? Está passando para a fase de adulto, está saindo da criança para adulto. Imagina que é uma transição, toda transição é complicada. Entende um pouquinho o que é adolescência? Vamos continuar. Agora, na visão de Joana de Ângeles, adolescência na visão de Joana de Ângeles, tá? A adolescência é o período próprio do desenvolvimento físico e psicológico, que se inicia aproximadamente aos 14 anos para os rapazes e aos 12 para as moças, prolongando-se até os 20 anos para um e 18 para outros, respectivamente, nos países de clima frio, sendo que nos trópicos há uma variação para mais cedo. Isso é quando começa a adolescência, né? Estão variando, né, nesse período aí, tá? Desenvolvimento físico e psicológico, como diz Joana de Ângeles, que vem nessa fase da puberdade, 14 para os rapazes e 12 para as meninas. Né? As meninas começam mais cedo. Deve ser por causa da questão da maternidade, né? Deve ser isso. Inadaptado ao novo meio social no qual se movimentará, sofre o conflito de não ser mais criança, encontrando-se, no entanto, sem estrutura organizada para os jogos da idade adulta. É, portanto, o período intermediário entre as duas fases importantes da existência terrena que se encarrega de preparar o ser para atividades existenciais mais profundas. Então, o espírito, quando ele vai reencarnar, ele traz um compromisso. E ele começa como criança, que ele está sob o amparo total, né, dos pais. Depois ele começa a se soltar dos pais e a se preparar para esse futuro. Então, a adolescência é isso, essa preparação, essa ponte, né, entre a infância e a fase adulta. E aí, nessa fase de transição, tem essas dificuldades que eles enfrentam, que têm que ser orientadas pela sociedade, pela família. Está vendo a importância da família, na sociedade, da sociedade para a família? Nós estamos cheios de adolescentes ainda, e cheios de crianças, e cheios de adultos.
E a síntese disso é o mundo atual. Inseguro quanto aos rumos do futuro, o jovem enfrenta um mundo que lhe parece hostil, refugiando-se na timidez ou expandindo o temperamento conforme sejam as circunstâncias nas quais se apresentem as propostas de vida. Tem espírito que prefere renascer, por exemplo, numa situação de mais dificuldades financeiras, né? Sociais, porque é ali que ele vai se fazer representar, se fazer crescer. Então ele vai ter que estudar, ele vai ter que se manter, ele vai ter que buscar seus caminhos, né? Mas só que o Espiritismo ensina como fazer tudo isso de maneira equilibrada, de maneira que ele não se comprometa tão seriamente com o lado negativo que está em curso, né, nessas buscas. Você encontra gente muito boa e encontra gente muito má. Então você tem que saber diferenciar um do outro. Então o Espiritismo vai educar esses espíritos para essa adaptação ao período de adulto que ele está vivendo, né? Não possuindo a maturidade do discernimento e fascinado pelas oportunidades encantadoras que lhe surgem de um para outro momento, atira-se com sofreguidão aos prazeres novos sem dar-se conta dos comprometimentos que passa a afirmar, entregando-se às sensações que lhe tomam todo o corpo. Aí você coloca sexo, bebida, cigarro, droga, né? Porque não tem maturidade para entender que isso não é bom. Ele vai pelo grupo. Então o grupo fala assim, o que tem você usar maconha, você usar cocaína, isso tem nada a ver. E ele vai entrando nisso, porque ele não tem essa maturidade para entender que isso é perigoso. Talvez em encarnações passadas ele não viveu isso. Ele está vivendo isso agora, que está mais assim, mais aberto, né? Então ele tem que ser muito orientado. E as sociedades, os governos, não podem liberar isso para esses meninos e meninas. Não podem, porque isso é crime também, sabe? Então, assim, é muito complexo tudo isso. Essas coisas, infelizmente, muitas vezes são geridas por quem não entende nada, né? Por quem trata o outro como objeto. Então, meu amigo adolescente, minha amiga adolescente, não seja objeto de grupo, não seja objeto de ninguém, seja você com Deus, que está dentro de você, com Jesus, que é teu amigo, sabe? Que está aí te buscando, sabe? Veja você, sabe, adolescente, pense nisso. Você é muito mais do que qualquer proposta indecorosa que te façam. Diga não, sabe? Jesus falou assim: seja o vosso dizer sim quando for para o sim e não quando for para o não. Então, o não não é negativo, não é positivo, porque você está dizendo que você não aceita isso ou aquilo, está ajudando as pessoas também que ouvir a tua decisão. Então, adolescente, busque o teu caminho num clima de paz e de luz. Porque se você não se cuidar, como que você vai cuidar da tua vida, da tua encarnação lá no futuro, quando você tiver as suas necessidades, né, de passar por dramas que todos nós passamos? Então pensa isso, lá no futuro você terá dramas a serem vencidos. Não sabemos quais, né? Mas esses dramas é que nos ajudam a crescer para Deus. Entendam isso. Então você tem que chegar lá nessa fase adulta com toda a dignidade, com toda a honra, com toda a nobreza, para você ser grande, para vencer teus dramas. Daqui a pouquinho você já não será mais adolescente. Daqui a pouquinho a vida vai te cobrar um monte de coisas. Então, se prepare convenientemente. É isso que a espiritualidade nos traz. É isso que nós aprendemos com eles, tá? Nós temos que analisar desta forma, né? Então, consideremos aqui que é comum o adolescente projetar-se o seu ser espírito no seu corpo físico. Por isso, sua preocupação com a sua aparência. A menina está toda aí se arrumando porque ela acha que ela é isso, esse corpo físico. Ela não tem essa noção ainda de que ela é espírito. O corpo é uma veste temporária. Então, ela se projeta no corpo. Então, ela acha que ela é bonita pelo corpo físico e, às vezes, não se preocupa, né, com o espírito, com as ideias, com os pensamentos, que têm que ser muito bem orientados. Está vendo que diferença que é?
a beleza física com a beleza espiritual? O que você pensa? O que você faz? Quais são as suas atitudes? Então, isso tudo tem que ser muito bem analisado. Porque é muito bonitinho uma criança, um adolescente, assim, né? Igual essa garotinha aí, é muito bonitinho, sem dúvida. Mas será que se conversar com ela, ela será tão bela assim? Não se preocupe com as duas coisas, tanto com a tua forma física, que a gente tem que ter cuidado, sim, tem que gostar do nosso corpo, né? Mas também temos que saber o nosso espírito como está, né? Nos dias atuais, as licenças morais são muito agressivas, convidando o jovem ainda inadequado para os jogos velozes do prazer a lances audaciosos na área do sexo, que parece constituir-lhe a meta prioritária em que chafurda até o cansaço, dando surgimento à usança de recursos escapistas que não atendem às necessidades presentes, antes mais o perturbam, comprometendo de maneira lamentável. Então, o sexo é assim, ele é muito interessante, muito bom, mas dentro de uma responsabilidade, que o adolescente geralmente não vai ter isso. Então, ele pode praticar sexo, né? E depois ele fica cansado daquilo, enojado daquilo. Eu conheço casos, né, de pessoas que se enojam, não querem mais isso. Por quê? Não souberam guardar o tempo certo para isso. E tem pessoas aí que ficam estimulando, né? Não, tudo tem seu tempo, sabe, meu amigo adolescente, minha amiga adolescente, curta tua adolescência, né? Porque tem os projetos escapistas, drogas, bebida, né? Suicídios. Infelizmente acontece. Então, cuida do teu corpo, respeita. Olha, o seu corpo é muito sagrado para você. O apóstolo Pedro, dizia o seguinte, que o corpo é o templo do espírito. Então, quando o espírito sente o corpo defraudado, ele perde a ânsia de viver, a alegria de viver. Então, cuida do seu corpo. Não o exponha, ele é seu, sabe? Não é para ninguém ficar vendo, admirando, não. Você tem que admirar a tua beleza espiritual, aí sim. Carregando o som das personalidades vividas em outras encarnações, a sua identificação com o mundo atual demanda tempo e amadurecimento, mediante as quais pode aquilatar quem realmente é e o que legitimamente deseja. Mas tem que dar tempo para isso. Então, você está desenvolvendo o seu passado, né, suas lembranças de vidas passadas, que chegam para você como estímulos, como memórias não muito definidas, então você tem que ter um cuidado nessa tua vida. Então, se chega uma memória de uma coisa errada, você fala, não quero isso mais. Eu quero estar... Gente, não tem menino e menina que possa estar nos ouvindo aqui agora, não tem coisa mais legal nessa fase do que você olhar livremente para o mundo, sabe? Abrir os braços e deixar que o vento balance teus cabelos, pela plenitude da sua excelência de moral e de ética. Olha, isso não tem preço. A influência dos pais é decisiva na elaboração e desenvolvimento do idealismo na formação da própria identidade, sem que haja pressão ou autoritarismo dos genitores. A gente já falou sobre isso no outro estudo, né? Antes, o diálogo esclarecedor, mas sem os conselhos contradores, né? Aqueles que ficam agarrando, não faz isso, e positivos, né? Isso não gera resultado bom nenhum. Cada ser é uma realidade especial, que necessita viver suas próprias aspirações, muitas vezes equivocando-se para melhor compreender o caminho por onde deve seguir. É isso que eu estava falando. Às vezes o adolescente bate com a cabeça na parede e nunca mais erra. Às vezes ele está muito assim, né? Eu faço o que eu quero, aí deve uma trombada aí, de alguma forma, né? Aí nunca mais ele quer fazer isso. É isso aí, gente. Tem que ser essa coisa livre, bonita, elegante, amiga, que compartilhe todo um respeito, né? Olhando para o futuro, querendo esse futuro. Olha que linda essa imagem. Guarde isso com você, adolescente. O Espiritismo oferece ao jovem um projeto ideal de vida, explicando-lhe o objetivo real da existência na qual se encontra mergulhado, ora vivendo no corpo e depois fora dele, como um todo que não pode ser dissociado somente porque se apresenta em etapas diferentes.
Explica-lhe que o espírito é imortal e a viagem orgânica constitui recurso precioso de valorização do processo iluminativo, libertador e prazenteiro. Ou seja, você está adolescente, você não é adolescente, você é espírito que está no processo de evolução e que você precisa apropriar dessa verdade para você viver em paz, para você fazer a tua evolução em paz. Lá na frente, quando você for adulto, você vai entender isso aí, que você está lutando agora para ser melhor. Né? Elucida quanto ao investimento que a todos é exigido, desperto para a semeadura por intermédio do estudo, do exercício, da aprendizagem, do equilíbrio moral, pela disciplina mental e ação correta, a fim de poder colher por longos, se não todos os anos da jornada carnal, os resultados formosos que são decorrentes do empenho pela própria dignificação. Isso o Espiritismo faz para os nossos jovens. Então, o jovem que busca a mocidade espírita, que busca o estudo dentro do centro espírita, ele pode encontrar isso aí. Ele é um espírito em evolução, está temporariamente vivendo um corpo físico em várias etapas, criança, adolescente, adulto e velho. Mas é um espírito imortal. O espírito não vive essas fases, o espírito vai aproveitando dessas fases para cada vez mais crescer para Deus. É isso que nós somos, né? Então, a mocidade espírita é o lugar de ser jovem. É o que nós aconselhamos a você, jovem. Busca a mocidade espírita, para que você possa se inteirar do teu valor perante Deus, sabe? Do teu valor perante a sociedade, perante seus pais que te acolheram. E vocês, pais, entendam isso, ensinam seus filhos, orienta-os para essas coisas boas, né? Dê para eles o exemplo que eles necessitam de você. Lembrando sempre que um dia você voltará a ser adolescente, lá numa outra encarnação, e você vai precisar de pais que te orientem, que te ajudem. Então, essa é a dinâmica da vida. É isso que nós temos que fazer. É isso que o Espiritismo nos propõe. Nós colocamos aqui visão acadêmica, colocamos visão espírita e colocamos apreciações, né, sobre essa dinâmica da criança até o jovem, até o adolescente. Começamos aí na crise dos 8 anos, né, que é quando a criança começa a se soltar da infância e vai demorar um pouquinho até ele chegar à puberdade, e depois a adolescência, e depois a juventude, e depois a fase madura. Então, são fases que o mundo está cheio de pessoas vivendo essas fases. Nós precisamos dos jovens equilibrados, felizes, né? Uma mocidade equilibrada e feliz. É um jardim, né, que a gente curte com alegria. Olha, muito obrigado por mais esse momento juntos, que esses ensinos, né, que essas informações que nós recebemos da espiritualidade dos acadêmicos possam nos ajudar muito na nossa interpretação da vida com os nossos filhos, com os nossos adolescentes. Muito obrigado. Até o nosso próximo estudo. Obrigado por estar conosco nesse estudo. Esperamos você no próximo domingo para mais um Lições Espíritas.